Estamos de volta, dessa vez para análise completaça do capítulo 81 do mangá de Boruto. A gente fez o vídeo falando sobre os spoilers vazados e agora, depois do lançamento oficial, estamos eu e senhorita Paula para falar sobre o capítulo 81 oficialmente, não é? Mais uma vez aqui, né? Mais uma vez aqui, eu sempre trago a maior fanboy de Naruto dessa casa para comentar os videozinhos de Naruto comigo. Tá na hora de atualizar a piada. Tá na hora? Na próxima, quem sabe, eu vou pensar numa melhor. Vamos lá. Vamos então falar sobre a volta de Borutinho. A volta do Borutinho em Konoha, hein? Foi rápido o negócio. Sobre o Kawakizinho ali com aquela calça baixa. Vamos falar sobre a Eida com 2 pés direitos nesse capítulo. É verdade, tinha esquecido disso. Vamos falar sobre o pobre coitado do Code. Vocês se preparem que eu vou descer a lenha nesse infeliz, nesse pobre então coitado. bora. Não antes de você chegar descendo o like aí embaixo pra ajudar na divulgação do vídeo. E se você não conhece o canal, aproveita esse momento, galera, pra se inscrever e ativar o sininho pra sempre saber quando tiver vídeo novo sobre o mangá de Boruto e o universo de Naruto aqui no canal, beleza? Começamos então o capítulo com a Sarada, então, né, na sala do 8º Hokage. Ai, senhor Shikamaru. Do 8º Hokage. Ai, tá bom. Respeita a autoridade do homem, né? Se eu fosse ele, meu amigo, só falando daquele jeito pra mim, eu já... alguém, guarda, por favor, retira ela ali. Retira ela ali. Tira a pirralha por aí, não é porque desacato ela aqui. é o tio que ela pode... acha que tem poder aqui, tem poder Porque acha que pode nenhum. desacar a autoridade? Que história é essa, meu amigo? A autoridade tem que ser... A autoridade é a autoridade máxima. Não tem essa. Mas vamos ser sinceros, que os questionamentos da Sarada estavam muito válidos, né, galera? Sim, o problema é que a gente não vê. É porque, assim, a gente pega num ponto do recorte da história em que a Sarada, ela já tá cansada de falar tudo aquilo, de explicar, de tentar dizer um monte de coisa. Tentar convencer. De dizer. Então, nesse momento, a gente não vê ela exatamente tentando argumentar com tudo que ela poderia argumentar para o Shikamaru. A gente vê meio que, mais uma vez, o final da conversa entre eles. Uma conversa que provavelmente eles já tiveram já várias e várias vezes, né? Mas então, vamos colocar aqui. O Shikamaru não é o todo inteligentão? Ué, mas o coitado não é imune à onipotência, né? Vamos falar disso daqui a pouquinho. Não é imune à onipotência, mas ele sabe pensar, tanto que elas conversam, né? Vou deixar pra você falar no ponto certo. Pode ser. Eu sei que aquela minha impressão daquela frase de efeito que a Sarada ela solta logo depois, né? Logo antes, na verdade, dela sair da sala do Hokage, eu fiquei, não, tá bom, tá dentro de um contexto ali, ela já tá de saco cheio de tanto falar aquilo por vários anos e tal. E repetiu aqui, só mandou aquela frase, ó... Meu espelho é realmente o 7º Hokage, não é você. E por toda aquela situação que ela tá inserida, né? Imagina o quão desgastada não tá a relação deles dois, do Shikamaru e da Sarada. Sim. Porque se ela tá ali o tempo inteiro tentando convencer, falar pro Shikamaru, pensa! A única coisa que tu pensar. faz... Não, mas realmente, assim, por toda a situação, por todo o contexto desgastante da Sarada tá inserido naquilo e já de saco cheio de tudo, não em relação ao Shikamaru especificamente, Sim, mas em relação à situação como um situação. todo, sabe? E ela saber da verdade, é óbvio, né? Que ela vai dizer aquilo que o espelho dela é o 7º Hokage. Exato. Assim, eu não vou... Eu tô falando aqui que é pro Shikamaru pensar, mas... Poder da Eida, né? Pra ver o quão avassalador esse poder é. Faz o Shikamaru parar de pensar. E você vê, o espelho da Sarada é tanto o 7º Hokage que descobrimos que ela continua como Genin. É verdade, nem pra ela prestar o exame, né, galera? Nem pra prestar o exame, é muito bom. Eu achei meio... Eu adorei. Eu fiquei... Isso aí, garota. Seguindo o exemplo. Seguindo até o exemplo do pai. Genin até o fim. Os ninjas mais fortes de Konoha são Genins. Foi engraçado. Bom, depois a gente vê ela levantando todos os questionamentos que ela vem fazendo pro Shikamaru, conversando com a Sumire, dizendo, né, se o Kawaki, ele nasceu e cresceu nessa vila, como que a cara alterou o corpo dele, o que aconteceu com o Momoshiki, por exemplo, e a Sarada, nesse momento, conversando com a Sumire, atribui o esquecimento do sentimento de algo errado das pessoas ao poder da onipotência da Eida. Essa foi uma parte que me pegou, vou dar minha opiniãozinha sobre isso aqui, que realmente o mangá, ele passa a entender, pelo menos na perspectiva da Sarada, de que todo esse esquecimento das pessoas no longo prazo, né, foi causado por um efeito tardio da habilidade da onipotência da Eida. O que, pra mim, na minha opinião, foi um desperdício e eu fiquei meio assim, pô, cara, olha só, o poder da onipotência, primeiro, ele já é tão poderoso de causar um efeito como aquele que, por mais que ele possa, né, causar essa lavagem cerebral na mente das pessoas, seria interessante a gente ver nesse intervalo de tempo a reação das pessoas no longo prazo
a começarem a se questionar das incongruências que essa história toda foi implantada na cabeça delas. E, na verdade, pelo que a gente vê no capítulo, é justamente o contrário, né? No início, eles fazem esses questionamentos, porque a Sarada, enquanto conversa com o Shikamaru, ela fala que lá no início, o Shikamaru ficava, tá, mas peraí, e o Momoshiki? Tipo, ele realmente tava pensando, e conforme foi passando o tempo, foi, tipo, tacando dane-se, e, é isso aí mesmo, esse é o Kawaki, é o filho... Não, e o Kawaki nem tem o símbolo dos Uzumaki atrás das costas dele. Olha aí. Ele tem outro símbolo. Por que não carrega o redemoinho? Pois é. Então, eu achei uma habilidade já... Todo mundo sabe, obviamente, né? Já é uma habilidade extremamente roubada. E, somado a isso, né? Com essa informação que a gente teve, acaba sendo um desperdício, né? De a galera começar a se questionar e dar uma nerfada no poder mesmo, sabe? Depois a gente vê a Sarada e a Sumire conversando com a Aida pessoalmente sobre tentar reverter o feitiço da onipotência. É aquilo que eu e a Paula a gente estava conversando aqui. Foi muito estranho porque a gente sabe que elas até hoje estão tentando disfarçar o papel delas ali de que não foram pegas pelo charme da Eida. Mas não, pelo que foram visto... pegas. Que foram pegas, exatamente. Isso. Que foram pegas pelo charme da Eida. Mas até o momento a gente não sabia, né? Até esse capítulo a gente não sabia que pelo visto, né? Elas realmente entregaram o jogo, abriram o jogo ali pra Eida, e olha só, a gente não foi pego pela onipotência, tem como resolver isso aí? Tipo, não fomos pegas pela onipotência, mas somos pegas pelo seu charme. A gente foi. Nossa, cara até parece forçado, que a Eida... meu. Nossa, mano. Tá mais... Tá mais... ficou muito forçado. Mais verdadeiro que isso são os 2 pés direitos da Eida nessa parte. Caraca, aquilo tá mais real do que a atuação delas. Nossa. E Kimoto errou feio nessa hora do pezinho. Meses de ato. Vamos montar uma parada aqui pra pensar de... Não, mas tudo bem, acontece, né? Um errozinho. Não vou crucificar o homem por causa disso. Eu crucifico por causa de outras coisas. Depois temos o Kawaki visitando o Narutinho e a Hinata na dimensão do Daikoku-ten, onde o tempo congela. A gente vê que eles estão lá, né, em estado de transe, não sentindo nada, não vendo nada. E beleza, foi legal, foi interessante ver que o Kawaki, ele vai lá visitar, né, os pais adotivos dele. Ele sente um apreço por eles, então ele foi lá. Sabe o que eu acho interessante? O Kawaki falou pra Eida dizer que o Naruto estava morto. Depois que ele conseguir dar um fim no Boruto e em todo mundo aí que tá querendo se vingar, ele vai simplesmente trazer o Naruto de volta e falar, então galera, mentiu, o Naruto tá vivo. Não, ele vai inventar uma história, obviamente, né? Vai inventar uma história. Meu Deus, claro que isso nem vai se concretizar, porque todos sabemos que o Borutinho vai ganhar no final das contas. Sim. Mas uma coisa interessante foi que a gente viu que, coitado, né, do Borutinho e principalmente da Himawari, que eles cresceram esses últimos 3 anos sem mãe. Porque sem pai, eles já cresciam sem. Vemos também nesse capítulo a nova geração. Vemos o visual da Himawari-chan treinando com a Chocho ali, mostrando que ela tá bem mais independentezinha do que a gente costumava ver, né? Ela era toda fechadinha, nossa, agora ela já tá tipo, vamos aqui treinar e tal. Mas antes ela era bem pequenininha. Sim, bem pequenininha. Agora ela tá brincando na rua, né? Começou aquela fase de brincar na rua. Não tem, é que nem o Oda fala, né? As mães, elas atrapalham o progresso da história. Sim, o progresso dos filhos, né? Dos filhos, você não pode ter mãe. Então pronto, o Himawari perdeu a mãe, pronto, agora ela virou ninja. É bizarro isso, né? Seria interessante se ela ficasse, pô, é que eu não tenho pai nem mãe agora. Virar revoltador se ela tivesse o drip da Sarada, né? Sim, mas foi interessante, né? Ela tá bem mais independentezinha e provavelmente, né, não foi só a idade que contribui com isso, mas principalmente também, né, o fato dela não ter a mãe, principalmente ali, tipo, segurando muito ela. Mas eu achei interessante, porque ainda assim o Ikimoto decidiu deixar a Himawari com um ar de fofinha, pra gente não esquecer como ela é fofinha, botando um girassol? Sim, uma espécie de girassol na camiseta dela. É uma lá. Flor aí na camiseta dela. Mas a calça tá legal, tá estilosinha ela, né? O cabelo talvez não tenha agradado muito, né? Faltou cortar as pontas. Tá faltando cortar as pontas talvez ali. Porra, as pontas que eram lá, cada ponta era lapada assim. Muito bom. E vemos ela nessa parte do capítulo, né, dizendo algumas coisas interessantes, né? Começando a duvidar, na verdade mostrando que ela já vinha duvidando de algumas coisas, né? Que, bom, a gente sabe que foi o que aconteceu. Ela diz, por exemplo, que quer ficar mais forte para ser útil para o próprio Boruto. E ela diz que o Boruto foi quem arriscou a vida dele para salvar, para proteger a Himawari e proteger também o seu pai.
E no fim, ela diz que sente que o pai dela ainda está vivo em algum lugar. Então, será que ela também sofreu dos mesmos efeitos? Não sofreu, né? Não sofreu dos mesmos efeitos Não, eu acho que ela sofreu sim, os efeitos da Ada. Porque na hora que ela fala que ela sente que o pai dela tá vivo, ela justifica falando que é porque o Boruto tinha salvo ela e o Naruto uma vez. E essa vez que ela se refere, no meu entendimento, é a vez que estão lutando contra a Delta. E o Kawaki, no caso, ele sacrifica o próprio braço pra salvar o Naruto e a Himawari. Tinha o Boruto lá também, né? Mas ele se sacrifica. Sim. Então a Himawari tem essa vivência de saber que o Kawaki não é uma pessoa má. E daí agora que o Kawaki trocou de lugar com o Boruto, ela ainda tem essa vivência, só que, obviamente, pensando que é o Boruto. Sim, faz então, sentido. tipo, pô, cara, se o Boruto, nesse caso, né, se sacrificou pra salvar o Nanadaime, o meu pai... Por quê? Por que ele ia matar o Naruto? Não faz sentido nenhum. Pois é. Ela tá pensando. Exatamente isso, né? Tipo, ela continua se questionando. E a gente viu, né, lá no comecinho do capítulo, a Sarada atribuindo isso a um efeito tardio da habilidade de onipotência da Ada. E a gente vendo isso agora acontecendo com a Himawari faz a gente se questionar se, na verdade, isso não seria exatamente um efeito tardio do efeito literal do poder, mas sim uma mera questão de perspectiva, sabe? Uma perspectiva da Sarada em achar que se trata do poder dela, mas na verdade se trataria, por exemplo, dos personagens que sofreram uma lavagem cerebral, eles inicialmente se questionarem, mas depois meio que indo deixando assim, pra lá, né? Tipo, não, deve ter aceitável. sido coisa da minha cabeça mesmo, e isso não ter acontecido com a Himawari. Isso seria interessante. Agora, pode ser que, por exemplo, lá no fundo, o Shikamaru, ele também tem essa impressão. Eu acho Pois que o é. Shikamaru, ele tá com essa impressão, porque o cara não é burro. Porra! Ele não é burro. A função do cara é essa, ele vai me decepcionar logo nisso? Não, o Shikamaru não pode decepcionar nisso. Exatamente. Eu concordo contigo, meu amor, eu acho que o Shikamaru, ele tá, sim, refletindo sobre, só que é aquilo que ele falou pra Sarada. Mesmo que eu perdoasse, a vila não vai perdoar. Então, eu acho que o ponto do Shikamaru é esse. O Shikamaru tá pensando, tá refletindo, tá vendo na situação que tá, só que ele tá com as mãos atadas porque a vila como um todo acha que o Boruto matou o Naruto. Sim, tá guardando só informação pra Tá. si por enquanto, fingindo que não sabe de nada, mas E no fundo tentando tá se calar a questionando. boca da Sarada, né? Porque- Deixando ela quieta ali pra também não se atrapalhar muito não, né? É. Ela rebeldezinha, adolescentezinha e tal, enfim. No fim, vemos as tais sujeiras de garra aparecendo dentro de Konoha e o Cold aparecendo de dentro de uma delas, né? Foi a grande aparição, né, no final do capítulo. O Cold... Ai, diga se não te lembra Pain, o ataque Não, do óbvio que Pain. lembra, Meu lembra, Deus lembra. do céu. Não, e você tocou, e eu nem combinei isso com ela, mas É é justamente sério? sobre isso que eu queria falar. Nossa, agora vocês se preparem. É a sintonia. O que o Cold ele decide fazer, a gente vê, né, que ele decidiu cansar. Ele, na verdade, cansou de procurar o Boruto por conta própria. E o que ele decide fazer? Pegar a Sarada pra tentar usar como isca, né? Falar assim, agora o Boruto vem. Agora o Boruto vem. E o que ele pede pra ela fazer? Grita! Chama o nome do Boruto, vai, implora por ele que ele vai te ouvir e vai vir pra cá. Exatamente isso. O que o Cold queria que ela fizesse? A mesma coisa que a Sakura fez lá no arco do Pain. Só que por que ela não fez? Por que ela não fez isso? Porque o Cold é um vilão tão bosta, é um personagem tão patético que nem isso ele conseguiu fazer. Ele não conseguiu nem sequer ser uma cópia do Pain. Nossa, enquanto... Pô, cara, em que momento que a Sakura grita? Na hora que não tem mais vila. Pois é. Acabou tudo, o desespero. Nossa, gente, na moral, vocês podem criticar a Sakura quando quiser, mas duvido que vocês não gritaram junto. Duvido que vocês não queriam o Eu só Narutinho ouvi. junto. Eu só ouvi, eu não imaginei. Mas enfim. E o Você Narutinho vê. aparecendo na hora, foi a maior invocação de todas. Foi legal pra caraca, não tem como negar. Mas você vê, foi uma clara tentativa de tentar propositalmente reproduzir essa cena. Não que o Cold ele soubesse disso nem nada, obviamente, né? Mas enfim, ele tava lá tentando reproduzir essa cena, mas por ele ser um vilão patético, ele falha. Falha miseravelmente, tanto que a página seguinte é o quê? É o Borutinho aparecendo com um pé na cara dele. Pô, toma na cacheira minha sola. Pois é, fale com o meu pé, né? Bem isso. Fale com o meu pé. E temos então a página final do Boruto de frente para o Cold com a Sarada logo atrás.
E os bonecos de massinha, né? Aham. Esses bonecos de massinha, na minha opinião, são literalmente bonecos de massinha dos Power Rangers, sabe? Tipo, não tem muito o que agregar. São só os bonequinhos São um Zetsu do branco Júlio, da nova mas geração. tudo- Não, mas tudo bem. É um Zetsu São branco bem mais forte. Tudo bem, são mais poderosos, mas enfim, como proposta, eles são só os bonecos de massinha, né? São. Com rabo dessa vez. São. É só pra massa ter o que fazer enquanto os protagonistas Exatamente, lutam. exatamente. Só pra dar número, só pra Aham. fazer número. Mas enfim, curioso que nesse final do capítulo, como a gente imaginava pelos spoilers, não tivemos o reencontro do Boruto com o Kawaki, né? Aham. Eles não se reencontraram porque agora. no vazamento dá a entender que, Dá a entender que ele os tava lá. três estão se encarando. E não, o Code e o Naruto e o Boruto estão se encarando e o Kawaki tá ali só, então você veio. Então você veio. E o que teremos no próximo capítulo? Provavelmente o quê? Porradaria franca. Pau, no caso, Tá né? bom, pode ser pau também. Quebra-pau, no caso, melhor dizendo, né? O que nos aguarda no próximo mês? Pau, basicamente. Pode ser. Muito pau. Pau pra lá, pau pra cá, e é isso que teremos, né? E isso que esperamos. Ai, muito... Galera, eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários agora que tivemos o lançamento oficial do capítulo. E caso você queira conferir os próximos vídeos que saírem aqui no canal, lembra de conferir mais uma vez a sua inscrição aqui embaixo e de ativar o sininho pra sempre saber quando tiver vídeo novo. E o TikTok dessa moça vai estar também na descrição, @paula.dagostin. pra quem quiser também acompanhar as lives dela. Até a próxima, tchau! Tchau.